Unidade 2, Cultura, pluralidade na expressão humana. Aula 3.1, Conteúdos, Arte Barroca, Neoclassicismo. Habilidades. Associar diferentes funções da arte, do trabalho, da produção dos artistas em seus meios culturais. Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. Olá, boa tarde. Hoje nós vamos dar início à nossa segunda unidade, a unidade de arte, que vamos falar de outros assuntos também muito interessantes. Com certeza vocês vão estar fazendo essa conexão com o dia a dia de vocês também, onde a arte está presente no nosso cotidiano. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje fazendo um breve resumo da aula que aconteceu nas aulas passadas. Vamos lá? Então, a nossa aula passada, nós falamos sobre a pré-história, o Egito e a Grécia. Foram aulas que estavam aí com vocês e que vocês viram toda essa questão egípcia, da Grécia e da pré-história, que fizeram uma avaliação. Não é verdade? Relembramos, vocês conseguiram diferenciar cada período da arte. Agora nós vamos fazer o nosso desafio do dia. Vamos lá? Muito bem, o nosso desafio do dia traz essa escultura, essa imagem. Ao observar a imagem, quais sentimentos ela remete ao espectador? Esse momento vocês vão olhar para essa imagem e vão ver qual é o sentimento. Olhem bem no rosto, tanto é dos dois personagens, o que eles remetem a você. Tá? Então, nosso comentário, nossas aulas vão estar baseadas nessa escultura, nesse movimento artístico, nesse período da arte que envolve tanto a Europa quanto o Brasil. Vamos dar prosseguimento à nossa aula. Muito bem, agora nós estamos aqui, eu estou aqui com essa imagem do interior de uma igreja do período. Que período poderia ser esse? É o período barroco. Período barroco, esse período da arte, que vai contrapor a questão da arte do Renascimento. Ele vai trazer algo muito mais próximo da questão do público, porque ele vai estar após uma reforma. Então, a igreja começava a perder o seu espaço. E para trazer o público, para trazer as pessoas para a igreja novamente, principalmente o catolicismo, a questão da catequese, eles vão apostar na questão das construções, da arquitetura, das imagens. Lembra da nossa primeira imagem que eu pedi que vocês observassem? A questão do semblante? Então, o que seria esse período barroco para a história da arte? Vocês já estão vendo que é algo muito glamuroso, muito ouro, muitos adereços que vocês estão vendo nessa imagem, certo? E aí nós vamos ver alguns conceitos em relação à palavra barroca. Por quê? O que é essa palavra barroca? Onde ela se originou? Então, vamos ver os conceitos sobre a relação da arte barroca. Vamos lá? Então, o barroco surgiu na Itália no final do século no final do século XVI, mas não tardou a irradiar-se para outros países da Europa. E ao chegar ao continente trazido pelos portugueses e espanhóis, é uma nova expressão artística que se contrapunha ao Renascimento. Lembra quando eu falei para vocês? Ele vai contrapor ao Renascimento. O que acontecia no Renascimento? O Renascimento era algo muito padronizado. Eles tinham um padrão de imagem, um padrão de figura, um padrão de cor. O barroco, ele vai deixar esse academicismo, continua, mas não tanto quanto no Renascimento, e vai trazer algumas imagens mais próximas do público. Ele vai trazer o povo para a imagem, que nós vamos ver durante as nossas aulas. Continuando, o barroco, a palavra barroco, cujo significado tanto pode ser de uma pérola imperfeita ou de mau gosto, pode ser considerado como uma forma de arte emocional e sensual, ao mesmo tempo em que se caracteriza pela monumentalidade das dimensões, a opulência das formas e o excesso de ornamentação. Vocês viram só na imagem que eu mostrei no começo, no interior daquela catedral,
a questão do altar, muitos ornamentos, a questão do ouro, isso vai estar muito ligado à questão do barroco, principalmente no Brasil, aonde vai ser o momento da colonização, da exploração dos minérios, a questão do ouro branco. O que era esse ouro branco? Era o açúcar, a questão das plantações de açúcar, né? Então, ele vai estar muito ligado a essa questão e a questão da ostentação. Então, o barroco, ele significa no Brasil, não só no Brasil, mas ele significa pérola ondulada ou pérola com defeito. Quer dizer, é uma pérola que tem o seu valor, mas ela não é tão perfeita como era o Renascimento, na forma acadêmica. Então, aí vocês estão vendo a nossa pérola, como ela muda a figura, ela traz aquela perfeição de uma pérola, mas ela não perde o seu valor, ela continua sendo pérola. Então, barroco significa pérola ondulada ou pérola com algumas deformidades, como vocês vão ver agora. Olha aí como ela vai se transformar, a nossa pérola. Então, eu trouxe para vocês realmente fixarem. Então, a pérola, ela muda. Ela deixa de ser pérola? Ela deixa de ter o seu valor? Não, ela continua sendo pérola, mas ela tem umas ondulações, umas imperfeições. E isso traduz essa tendência artística que é o barroco. Essa ondulação é a questão do uso de muitos ornamentos. No barroco existe uma frase que eu acho muito interessante. Em qualquer curva se cria um novo espaço, principalmente em relação às volutas, né, que eles vão estar criando muitos ornamentos. E aí, as obras barrocas falam o seguinte, vamos continuar vendo? Então, as obras barrocas rompem com o equilíbrio entre o sentimento e a razão. Na arte barroca predominam as emoções e não o racionalismo da arte renascentista. Principalmente na igreja, incorpora os ornamentos das estatuárias e da pintura. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? No barroco existe, dentro das obras, quando eu pedi que vocês observassem aquela imagem inicial do anjo com o êxtase de Santa Teresa, o que acontece? Há dois sentimentos ali, não sei se vocês perceberam, algo muito sereno e aquela sensação de dor. O barroco ela vai trabalhar com essa dualidade de sentimentos. Tá? A questão da expressão muito teatral é o que vai estar dentro das obras do barroco. Vamos ver aqui no êxtase de Santa Teresa? Olha aqui. Olha só essa questão, como se sentisse a dor. A questão do drapeado, os volumes da roupa. É o quê? O material que é o mármore. Mas eles conseguem expressar aquela teatralidade, aquela coisa muito teatral. O barroco ele tem essa característica. E principalmente a questão da dualidade de sentimentos. Em uma única obra você consegue perceber a questão da tristeza, da alegria, da dor, da serenidade, do inferno, do céu. Então o barroco ele vai trabalhar essa dualidade de sentimento e de expressões. Isso vai estar muito claro, principalmente na pintura, que nós vamos ver mais a seguir, a questão do claro e do escuro. Ok? Então vocês estão vendo aí, né? Olha, nessa obra, a questão dramática. E quais são as principais características desse período denominado barroco da arte? Vamos ver? Então, as principais características são emocional sobre o racional. O emocional sobre o racional. Seu propósito é impressionar os sentidos do observador, baseando-se no princípio segundo o qual a fé deveria ser atingida através dos sentidos e da emoção, e não apenas pelo raciocínio, aquela questão que eu falei da teatralidade, não é verdade? Aquela coisa muito dramática, muito teatral. E outra característica, a busca de efeitos decorativos e visuais. Lembram quando eu falei dos ornamentos, dos ornatos, da coisa decorativa, das volutas? Pois é, através de curvas e contracurvas, colunas retorcidas. Então, isso aí vai estar muito presente nessa característica das pinturas e da arquitetura barroca. Outra característica que nós vamos ver agora numa obra, aqui, que é a Santa Ceia de Saúl. O que essa ceia, essa imagem representa? É a Santa Ceia. Quem é que está acostumado a ver a questão da Santa Ceia? Aquela Santa Ceia do Renascimento, onde Jesus Cristo está sentado em uma mesa e os apóstolos estão ao seu lado. Aí
é a Santa Ceia. Por que que nós sabemos que é a Santa Ceia? Em questão do título da obra, a questão da figura principal, onde uma luz central converge para o personagem que está central na obra, mas se vocês perceberem, a fisionomia das pessoas que estão sentadas à mesa não é uma fisionomia convencional do Renascimento. Os artistas do Barroco, eles vão trazer personagens populares. Aí pode ter um amigo, o próprio artista pode estar presente na obra. Então, isso também é uma característica desse período da arte barroca. Então, eles trazem para a obra, que é, vamos dizer, clássica, que é o Renascimento, eles trazem um personagem do cotidiano do artista. E esse claro e escuro, essa brincadeira que acontece entre o claro e o escuro, que vai dar a sensação de volume na obra. E o próprio signo. O que são os signos? Justamente são a questão da postura do personagem central, a posição e o título da obra. Então, várias coisas na obra dizem para o espectador que esta obra é a Santa Ceia, que faz parte desse período barroco, tá? E a questão da expressão dos sentimentos que vocês também conseguem identificar em cada personagem desta obra. E aí, continuando esses conceitos em relação ao barroco. Vamos lá? Então, entrelaçamento entre a arquitetura e a escultura, violentos contrastes de luz e sombra, aquilo que eu expliquei para vocês na obra, a pintura com efeitos ilusionistas, dando-nos, às vezes, a impressão de ver o céu, tal a aparência de profundidade conseguida. Ora, o barroco, ele vai estar trabalhando esta questão do entrelaçamento, da questão das coisas contorcidas, muita ornamentação, a questão do ouro, tá? As volutas, essa questão da teatralidade. Isso vai também influenciar o Brasil no período colonial. E não só na Europa houve esses artistas que trabalhavam esse período, mas no Brasil também houve os artistas que trabalharam o período barroco, como eu falei para vocês, a questão da colonização. E aonde mais desenvolveu essa arte barroca? Em Minas Gerais, né? Minas Gerais e as cidades litorâneas, principalmente em Minas Gerais, aonde acontecia a exploração, né, da questão dos minérios. Existem muitas igrejas lá em Minas Gerais, barroca, com estilo puramente barroco europeu. O Brasil agrega isso à sua regionalidade. Então, o barroco ele vai fazer isso, essa viagem, não só em Minas Gerais, mas nas cidades litorâneas, como Rio de Janeiro, Bahia, tá? Então, ele vai trazer essa inspiração. E quais eram esses artistas brasileiros que são conhecidos em relação a esse período? E aonde desenvolveu? Nas igrejas, nos interiores das igrejas, principalmente arquitetura e pintura, o Brasil tem muita coisa em relação ao barroco. Nos tetos das capelas pintadas em madeiras, que trazem o que? A profundidade, eles fazem com que o espectador entre na igreja, olhe como se eles olhassem os céus. Nós vamos ver algumas obras dos artistas brasileiros que vão estar representando esse período. Vamos ver? Então, aí nós temos o mestre Ataíde. Lembram da Santa Ceia? Olha aqui a Santa Ceia. O mestre Ataíde, ele não deixou muito aquela questão do renascimento, mas a questão da profundidade, da perspectiva. Aí vocês estão vendo, e ele traz uma coisa muito interessante nessa segunda imagem, na parte inferior do vídeo de vocês. Se vocês perceberem, a Santana que está aí, ela tem o quê? Uma expressão de negro. Tá? Então, ela tem uma característica, a questão do negro, dos nossos irmãos africanos. Então, o mestre Ataíde foi, em parceria com o Aleijadinho, um dos maiores artistas do período colonial que representam esse período da arte no Brasil. Quem foi? Mestre Ataíde e Aleijadinho, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre eles. Deu para perceber aí a questão dessa influência dos nossos irmãos africanos na pintura do mestre Ataíde? Tá? Então, se fosse algo padronizado, com certeza ela não teria essa característica que vocês viram, a questão africana, do negro. Não é verdade? Ele seria uma outra padronização se fosse no período renascentista. O barroco, ele abre esse leque, ele permite que o artista
viaje, expresse os seus sentimentos. Ele abandona aquela forma muito acadêmica, mas traz a questão da teatralidade para suas obras, o ornamento. Então, continuando, vamos lá? Então, não se restringiu somente à pintura. Seus trabalhos incluíam atividades de douramento, encadernação de imagens, além de trabalhos em talhas, pinturas de painéis e pinturas decorativas de forro de igrejas, como nós vimos. Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, nasceu em Vila Rica, atualmente Ouro Preto, em Minas Gerais. Ora, esse artista, ele tem muitas obras deixadas em Minas Gerais, principalmente umas que chamam mais atenção são os apóstolos, né, que estão numa igreja em Minas Gerais. E nós trouxemos uma imagem desses aí para vocês verem, feitos em pedra-sabão. Vamos ver? Então, aqui nós temos a imagem de um dos discípulos, né, dos apóstolos, que ele fez. Então, isso aí é feito em pedra-sabão. E uma característica do Aleijadinho, era chamado de Aleijadinho porque ele tinha algumas deformidades e que impossibilitavam de ele segurar, às vezes, a própria ferramenta, eram amarradas as ferramentas nas mãos, mas ele conseguiu isso aí, né? Então, essa imagem que perpetua essa representação barroca no Brasil. Olha o trabalho que é feito nessa pedra-sabão, né? Esse drapeado, a expressividade, aquela questão das curvas e contracurvas que nós falamos, nessas características que apresentam esse período barroco, certo? Vamos continuar vendo algumas características desse artista? Vamos lá? É possível salientar algumas características do estilo do Aleijadinho, como expressividade acentuada, que eu comentei com vocês, queixo dividido, nariz proeminente, olhos amendoados e pupilas planas, bocas entreabertas, né? Braços curtos, entre outros. Como material em sua obra de arte, utilizou principalmente a pedra-sabão e madeira. Então, esse período que nós acabamos de falar, que é sobre o barroco, tá? Então, o barroco, ele vai trazer essa questão, deixando um pouco o lado acadêmico do Renascimento e falando, né, dessa questão da dualidade dos sentimentos, essa questão do amor, o ódio, a tranquilidade, o desespero, e que representa o quê? Barroco significa o quê? Pérola ondulada, ou pérola com algum defeito. Ela perde o seu valor? Não. Ele vai trabalhar a questão principalmente da arquitetura, a questão do interior das igrejas, o ouro, a exploração, né, muitos ornamentos, principalmente a questão do dourado e o entrelaçado, certo? Ele vai trazer também para suas obras o que? O personagem do cotidiano. Ele deixa aquele personagem padronizado, que antes nós tínhamos aquela imagem daquele santo, de Jesus Cristo, de Maria, e coloca o quê? A imagem do público, do povo em suas obras, certo? E saindo desse período do barroco, nós vamos adentrar a um outro período que vai falar sobre o neoclássico. Ora, a palavra neoclássico já está dizendo o novo clássico. O neo significa novo, o novo clássico. O que é esse novo clássico? Esse novo clássico, ele vai estar falando de quê? Lembram quando nós falamos lá na Grécia, que eu falei, olha, daqui a pouco nós vamos falar novamente sobre a Grécia? Exatamente. Esse período que vai resgatar a cultura greco-romana. Ele vai pegar a influência grega e Roma e vai criar um novo estilo, adequando a nova realidade. E esse período neoclássico, ele vai exaltar os fatos heróicos, ele vai resgatar as pinturas através da mitologia. Às vezes fica até difícil a gente saber, é um período renascentista, é da Grécia, mas pela data nós conseguimos definir qual é o período que nós estamos falando, certo? Então, o neoclássico vem do novo, o neoclássico vai resgatar a cultura, que vai falar o seguinte: o neoclassicismo foi um movimento artístico de pintura, literatura e escultura e arquitetura, surgido na Europa por volta de 1750, durante até os meados do século XIX, ok? Este movimento teve como objetivo principal resgatar os valores estéticos e culturais das civilizações da antiguidade clássica,
Grécia e Roma, aquilo que eu acabei de conversar com vocês, certo? Agora, o que é essa arquitetura? E essa arquitetura que nós vamos falar sobre esse neoclássico? Ora, lembram daquela arquitetura do Pantenon que eu estava? Pois é, trouxe para vocês aqui, né, esse casario, esse palacete, que demonstra fielmente uma cultura neoclassicista. Primeiro, a questão da horizontalidade na arquitetura. Se vocês perceberem, algumas colunas, que são chamadas de semicoluna ou colunas aparentes, retratam o quê? As colunas, as ordens dórica, jônica e coríntia. Nós temos o lindo frontão, lembram do nosso dado Pantenon, que eu estava sentada no período da Grécia? Então, eles vão resgatar esta cultura. Lembram quando eu falei que lá na Grécia eles ainda não tinham o domínio do arco pleno, que era o arco pleno, a janela, tipo um arco? Pois é, vocês estão vendo agora aqui atrás, a questão das janelas já tem esse domínio do arco pleno, porque o arco vai ser desenvolvido em Roma. Lembram quando eu falei neoclassicismo, a questão da Grécia e de Roma? Então, eles vão fazer essa junção da arquitetura grega e arquitetura romana e vão trazer o neoclassicismo, resgatar isso. Quando eles vão falar também da questão da mitologia, da filosofia, resgatando e retratando isso nas suas obras. Então, vamos ver quais são as principais características desse período. Vamos lá? Então, as principais características, aí nós estamos vendo na imagem, primeiro, Sócrates, a morte de Sócrates. Essa obra retrata justamente o momento em que Sócrates, lembra a filosofia, Grécia, que eu falei para vocês, a construção das praças? Pois é, justamente no momento que Sócrates vai beber a cicuta. Ele faz, né, conta a lenda que Sócrates fez o quê? Ele bebeu a cicuta, mesmo quando ele bebeu a cicuta, ele continuou filosofando, falando, até o momento da sua morte. E ele não permitiu que as mulheres estivessem presentes, somente as pessoas que o seguiam. Então, eles estão ali quando ele bebe a cicuta. Então, o que é? Eles estão resgatando a filosofia grega nas suas obras, o neoclassicismo. Então, aí diz nas principais características: valorização de temas e padrões estéticos da arte clássica antiga. Heróis e seres da mitologia grega, por exemplo, foram temas recorrentes nas pinturas e esculturas neoclássicas. Forte influência das ideias filosóficas do iluminismo, principalmente as ligadas à razão. Continuando. Na pintura, o uso de cores frias e a valorização da perspectiva foram recursos muito utilizados, tá? Então, outra característica desse período neoclássico é o seguinte: eles vão valorizar, tá? Eles vão valorizar a questão dos heróis, principalmente de Napoleão, né? Então, existem muitos pintores que se dedicaram à questão de retratar esses heróis, né? A valorização da simplicidade e a pureza estética, principalmente na pintura, em contraste com os rebuscamentos, dramaticidade e complexidade do barroco e do rococó. Eles vão abandonar aquele rebuscado, aquelas coisas contorcidas do barroco e os enfeites do rococó e passam a algo muito mais, vamos chamar, limpo, não é limpo, sem muitos ornamentos, mas eles retratam esses feitos heróicos, a questão da mitologia, e geralmente no fundo sempre vai aparecer, não nessa obra que vocês estão vendo, mas vai aparecer algo que vai relembrar a escultura ou a arquitetura greca-romana, tá ok? Na escultura, forte influência de formas clássicas do Renascimento. Muito bem, continuando. Ao contrário dos escultores barrocos, que pintavam suas obras, os artistas neoclássicos optaram pela cor branca natural da mármore, como os escultores gregos e romanos. Então, essa questão da escultura, eles vão resgatar a questão greco-romana. Lembram do mármore, que não tinha movimento? Lá na Grécia, quando era algo muito parecido com a questão da egípcia, que depois houve aquela evolução,
houve todo um estudo da matemática, da simetria, para chegar no momento de dar movimento à sua obra, à escultura. Pois é, no neoclassicismo eles vão voltar, eles vão resgatar a utilizar aqueles temas mitológicos, mas trabalhando de uma outra forma, trabalhando muito mais a questão da escultura, trazendo algo muito mais real, muito mais próximo, como se a escultura tivesse realmente vida, o movimento, mas sempre buscando o quê? Aqueles temas neoclássicos. Quais são os temas neoclássicos? Vão buscar a influência greco-romana. Então, eu trouxe aqui para vocês uma escultura, aqui, Eros e Psique, né, que conta esse mito grego, né, de Eros e Psique. Então, vocês estão vendo também a questão muito dramática, mas sem aquele rebuscamento. Lembram do barroco, quando eu mostrei a escultura? Aquela coisa muito drapeada, muito cheia de detalhes. Então, o que vai acontecer? Ele deixa aquele drapeado, ele expressa muito mais a questão de Eros e Psique. Alguém sabe a mitologia de Eros e Psique? Quem sabe vocês possam pesquisar e contar para a professora a história a mitologia de Eros e Psique, que está representado aqui, que a professora trouxe aqui nesse mármore lindo, que parece que tem vida, parece que são realmente dois personagens. Nós vamos saber que é uma escultura por causa da cor, não é verdade? Do mármore branco. Algo tão frio que é o mármore, mas que mostra essa questão tão linda, tão dramática, que é o amor entre Eros e Psique, que está representado aqui. O neoclassicismo ele não fica somente na Europa, ele viaja até o Brasil, ele chega até o Brasil. O Brasil, claro, que vai chegar um pouco tardio, porque o barroco predominava tanto na arquitetura quanto na pintura. O Brasil foi muito influenciado pela questão dessa tendência que foi o barroco. O neoclassicismo ele vai dar algum ar, não só no Brasil, mas no Amazonas também nós vamos ter influência do neoclassicismo. E o Brasil, como é que ele chega no Brasil? Como é que ele está representado no Brasil? Vamos ver? Então, no Brasil, o neoclassicismo teve início em 1816, com a chegada da missão artística francesa, olha aí, com a chegada da missão artística francesa e a fundação da Escola Real de Artes e Ofícios. Olha essa palavra, Escola Real de Artes e Ofícios. Portanto, podemos dizer que o movimento teve grande impulso com as ações de Dom João VI, que buscava incentivar o desenvolvimento cultural no Brasil. Por que Escola Real de Artes e Ofícios, meus queridos? Ora, quando veio essa missão artística francesa, não vieram só pintores e escultores, vieram marceneiros, vieram outros artistas de ofício, tá? Então, não veio somente artistas, pintores, não, vieram vários artistas, por isso que era arte e ofício. Pessoas que trabalhavam a questão do ouro, da prata, a questão de trabalhar com artesão, tá? Então, os artesãos também vieram. Tá? E dentro do neoclassicismo vai acontecer o que no Brasil? Esse neoclassicismo ele vai trabalhar, principalmente vai aparecer na pintura, retratando o cotidiano daquela família real que estava no Brasil. Não esqueçam, eles retratavam segundo a visão de quem? Do imperador, do rei, não é verdade? Porque o Brasil ainda era o quê? Uma colônia. Estava acontecendo toda aquela mudança, então era algo, o artista era livre para retratar, sim, mas às vezes um pouco, vamos dizer, com uma ideologia, né, para ser representada o que acontecia no Brasil. Será que era daquela forma mesmo? Então vamos ver sobre a pintura nesse período. Já na pintura podemos destacar os pintores estrangeiros, né? O Jean de Staunay e Debré. Eles retrataram em suas pinturas cenas do cotidiano brasileiro, da pintura metade do século XIX, além de várias paisagens, animais típicos, indígenas e diversos aspectos da natureza. Como eu falei para vocês, aí está um retrato dessas pinturas, né, desses artistas. Mas será que o Brasil era dessa forma? Será que os escravos realmente andavam desse jeito, nesse período? Ou era apenas algo utópico? Será que eles eram livres para retratar como o escravo andava, como o índio realmente era tratado? Ou era algo imposto pelo imperador? Nos faz viajar lá no Egito, né, quando nós tínhamos o faraó que comandava tudo.
O Brasil também passou por essa fase, mas algo que eles já poderiam assinar, os artistas já se consideravam artistas. E aqui no Amazonas, onde é que nós podemos encontrar este período neoclássico? Onde é que nós podemos? Será que o Amazonas também teve essa influência? Será que aí no município de vocês existe alguma igreja neoclássica? Existe algo que vai relembrar a questão da cultura greco-romana? Que vai buscar essa influência neoclássica ou quem sabe até influência barroca? A questão do ouro, do rebuscado. E aí, será que nós estamos inseridos nesse contexto histórico-artístico do Brasil, da Europa? Então, vamos ver aqui no Amazonas alguns edifícios, eu escolhi 2, que têm essa influência neoclássica. Vamos ver? Então, aí nós temos a Igreja dos Remédios de Manaus, certo? E nós temos o antigo Palácio da Justiça, que são cópias perfeitas desse período neoclássico, ok? Então, a Igreja dos Remédios de Manaus e o antigo Palácio da Justiça. Vocês estão vendo as colunas aparentes, a questão das janelas em curvas, não é? Em meia voltas. Então, isso aí, toda essa influência, a questão do prédio na horizontalidade, tá? Não na verticalidade, mas horizontalidade. Então, esses são 2 exemplos. E uma coisa muito interessante, que em uma viagem que eu fiz, e eu passei por uma igreja, e alguém que estava comigo falou assim, olha, essa aqui é a Igreja dos Remédios. Aí eu falei assim, mas por que a Igreja dos Remédios? E disse, e quando eu percebi, tinha Maria, né, a simbologia de Maria com o menino no colo. E esse menino no colo estava mamando nos seios de Maria. É por isso que é Igreja dos Remédios, Nossa Senhora dos Remédios. É o leite materno. E eu, na minha ignorância, achava que remédios, eu colocava todos os remédios. Não, é o leite materno. Enquanto a Maria estava representada com o menino no colo e ele sugava os seus seios. Então, o leite materno realmente é um remédio para o recém-nascido, para o bebê. Então, é por isso que é Igreja dos Remédios. Eu, sinceramente, não sabia e acabei descobrindo. Tá? Então, meus queridos, esses 2 períodos que são bem diferentes, tanto o barroco como o neoclássico, tá? Então, eu espero que vocês tenham conseguido assimilar. Se não, coloquem aí as dúvidas que logo, logo nós vamos estar esclarecendo, ok? A sua aula continua no próximo vídeo.